Não me lembro exatamente quando aquele médico hiperbarista me disse: não, você não pode e nunca será um SEAL. Você nunca poderá ser um SEAL. Eu pensei, eu vou encontrar o jeito, não importa como. Vou fazer algo para consertar isso e seguir em frente. Ir atrás dos meus sonhos. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Yeah. Please welcome Lewis Howes. A história como você se tornou um Navy SEAL é bem intensa. Você falaria como você não foi aceito e o processo pelo qual você teve que passar para ter uma chance de ser um Navy SEAL, e você pode contar essa história? Sim, cara, claro. Então, minha história é um pouco diferente. Demorei um pouco para entrar na linha de treinamento das Forças Especiais SEAL. Nasci e fui criado no norte da Geórgia. Nunca, no meu passado, eu tinha praticado esportes, nunca corri, nunca fiz natação. Você não costumava correr. Não, nunca. Corria apenas pela mata por diversão, mas não por costume. Nada de Nunca, natação. nem tinha nadado em uma piscina, até que eu fui fazer o teste de padrão físico para ter o contrato da Marinha. Nossa. Meu histórico era esse, e de repente eu tinha este objetivo, eu queria ser um SEAL. Isso surgiu quando eu terminei o ensino médio, eu estava trabalhando em uma construtora e um dia isso simplesmente veio na minha cabeça, que se eu não saísse de lá e fizesse algo que eu considerasse especial ou diferente, aquela seria a minha vida. Eu nunca teria mais do que o que aquele pequeno trabalho da minha cidade natal poderia oferecer. E isso é bom para muita gente. Conheço muitos caras que ainda trabalham exatamente naquele mesmo lugar e estão totalmente felizes com suas vidas. Mas para mim, eu simplesmente não estava feliz com o lugar que eu estava. Então um dia eu vi um anúncio na internet: o treinamento militar mais difícil do mundo, seja um militar das Forças Especiais da Marinha Navy SEALs. E por alguma razão, cliquei nisso e foi isso que decidi que queria fazer. Então você estava pesquisando, viu como algo difícil que você podia fazer, a elite da elite, e isso pega você. Você tem 18, 19 anos na época, e isso ganha o seu coração por dentro, né? E você pensa, ok, essa é a minha missão, esse é meu sonho, meu objetivo. É isso, irmão. Exatamente isso. Isso se tornou meu... Em geral, Você estava sim. obcecado, né? Então eu fui, levei o teste para conseguir o contrato. Eu falhei várias vezes. Qual teste? É um teste de padrões físicos, é um teste de corrida, natação, flexão, esse tipo de teste. Então eu falhei várias vezes. Até que finalmente aprendi a nadar, já a 2,5 km. Várias coisas eram exigidas. E quantas vezes você fez isso até poder... Você pode fazer quantas vezes quiser e eu levava uma vez por semana e isso provavelmente me levou... Eu levava uma vez por semana, provavelmente demorei uns 4 meses para finalmente Então passar. esse é um teste padrão para que você tem que passar pelo governo da Marinha? Isso era na sua cidade local? Você podia ver os testes e ficar... Não, a Marinha contratava instrutores SEALs para administrar os testes. Eles tinham múltiplos em cada estado. Você estava na Geórgia, você estava dirigindo para a cidade mais próxima para Sim, poder exatamente. fazer... Então, Entendi. finalmente aconteceu, eu recebo o contrato da 4 Marinha meses. SEAL. Sim. Toda semana você se viu o seu processo, viu que estava Sim, melhorando. com certeza, e eram realmente as habilidades. Eu não tinha as habilidades que eu precisava para passar. Eu não sabia como fazer nenhum tipo de nado, eu fazia o nado cachorrinho quando comecei. E isso foi progredindo lentamente, com o passar do Sim. tempo você foi tendo os resultados que você queria e finalmente Isso aí. você conseguiu. Isso progrediu lentamente, mas com o passar do tempo, finalmente tive os resultados que eu queria. E assim fui para a Marinha com meu contrato com a SEAL. Então, o contrato significa, basicamente, que você tem uma chance para o treinamento SEAL. Podia ir pro treino, né? Yup. Isso Entendi. significa que eles garantem um lugar para você na linha de partida do que é chamado de treinamento básico de demolição subaquática, SEALs. Mas primeiro você tem que ir para o campo de treinamento da Marinha. Então, eu fui até lá e fiz todo o treinamento. No último dia, eu e todos os meus outros colegas fizemos este grande exercício final para concluir o treinamento.
Depois disso, eles já estavam indo para a formatura, a cerimônia. Todos iam seguir em frente com seus sonhos e aspirações de ir para o próximo treinamento SEAL. E aí, meu instrutor me puxa para o lado após este último exercício do treinamento e ele fala: "Ei, Chad, você tem que ir ver o médico, cara. Eles encontraram algo e precisam falar com você." Então, enquanto todos os outros vão para a formatura, eu vou para a enfermaria. Eu vejo o médico e ele diz: "Chad, você tem um cisto pericárdico no seu coração e ele é assintomático. Mas temos medo de que, quando você for mergulhar fundo, esse cisto no seu coração estoure." E, para finalizar, ele disse: "Não podemos deixar que você faça parte da Marinha SEAL." Uau. Assim, naquele último momento, quando eu estava prestes a conseguir, depois de todo o meu esforço, empenho e dedicação, isso aconteceu. Você tentou dizer, tudo bem, vou assinar qualquer coisa, eu vou fazer o que for preciso, ou você simplesmente aceitou de imediato? Ele não me deu escolha. Então não havia outra possibilidade. Não havia nada que eu pudesse É um fazer. não, você tá fora e... Foi bem assim. Eu tentei dizer: "Olha, eu estou na Marinha agora. Vocês não podem fazer uma cirurgia para tirar esta coisa do meu coração." E claro, ele disse que não. Isso é sintomático. É uma condição muito rara. Não estamos dispostos a arriscar ao ponto de fazer uma cirurgia só para que você possa ir para o próximo treinamento. E se eles realizassem a cirurgia, não havia garantia de que ela seria bem-sucedida e eu seria capaz de avançar de qualquer maneira. Mas se você podia estar na Marinha Exatamente. e trabalhar em outro lugar, só não podia ir para debaixo d'água, né? Sim. Então, foi basicamente isso que eles fizeram. Eles tentaram me mandar para a frota, mas lá não era meu objetivo. Então, eu dei meus pulos para ser exonerado da Marinha por razões administrativas. Você disse, bem, eu não quero mais trabalhar aqui, se eu não puder fazer o que eu quero fazer, né? Sim, mas o que é estranho, Lewis, cara, é que quando ele me falou, me lembro exatamente quando aquele médico hiperbarista me disse: "Não, você não pode, nunca poderá ser um militar da Marinha, um SEAL, você nunca será capaz de ser um SEAL." Por alguma razão, não sei se foi porque eu era um jovem, ingênuo, mas eu nunca abandonei esse objetivo. Mesmo depois que ele me deu uma resposta definitiva, eu pensei: vou encontrar meu jeito, não importa como, vou fazer algo para consertar isso e seguir em frente, ir atrás dos meus sonhos. Então, talvez por isso eu tive tanta determinação para sair completamente da Marinha. Eu cortei todos os laços com a Marinha, voltei para minha cidade natal e, claro, todos ficaram olhando para mim. É uma cidade pequena, então todos sabiam para onde eu tinha ido e por que eu tinha ido. Eles olhavam para mim e todos disseram: "O que você está fazendo de volta aqui, cara? Você obviamente desistiu, não foi?" Porque é isso que todos, eles desistem. Poucas pessoas conseguem passar. Então sim, eu tive que lidar com isso quando voltei para casa e isso foi muito difícil. E quanto tempo durou isso? Então, assim que cheguei em casa, comecei imediatamente a tentar encontrar um cirurgião que tirasse essa coisa do meu coração. Imediatamente. Sim, Na mesma hora, imediatamente. tipo, quem pode me ajudar, né? Eu fui a 3 ou 4 cirurgiões cardíacos diferentes lá em Atlanta e ninguém ousava chegar perto disso. Eles diziam a mesma coisa que o médico hiperbarista da Marinha tinha me falado. Finalmente encontrei um cirurgião que faria cirurgia. O nome dele era Dr. Cooper e ele era um cirurgião do exército. Ele já tinha estado na ativa, no campo de batalha. Então ele entendeu o que eu queria fazer. Que eu queria servir ao meu país. Ele entendeu o meu sonho, mais do que alguém que não tinha servido seu país poderia. Claro. Portanto, o Dr. Cooper estava disposto a aceitar o risco de realizar essa cirurgia em meu nome. E ele fez isso voluntariamente, você teve que pagar, como foi? O seguro ia cobrir? Isso é uma coisa interessante. Nós não tínhamos certeza.
Eu não tinha seguro de saúde na época, não tínhamos certeza de como iríamos pagar por isso. Obviamente, minha família me apoiou e nós, como um grupo, decidimos que iríamos apenas fazer a cirurgia. Iríamos receber a conta e pagá-la pelo resto de nossas vidas, se fosse necessário. Então, Dr. Cooper entrou e fez a cirurgia. Eu só me lembro de um momento de dúvida. Era na manhã da cirurgia. Estávamos dirigindo para o hospital e eu estava prestes de, entrar lá e deixarem cortar meu corpo. Você teve que fazer uma abertura, Eles, né? na verdade, desprenderam meu músculo peitoral, levantaram, depois quebraram minhas costelas e Oh, meu entraram pela Deus. minha caixa torácica. Caramba, então Ah, não abriram seu não, seio no eles não meio. fizeram assim. Que loucura. Então ele cortou aqui, puxou o músculo pra cima e depois quebrou a costela ou apenas empurrou Eles realmente isso? tiveram que quebrar as costelas para entrar, para criar uma cavidade suficientemente grande, acho eu. O cisto era de 7 centímetros, era um cisto bem grande comparado ao coração, é um cisto bastante grande. É. E como os ossos cicatrizaram? Aí que tá, não faço a menor ideia. Eu era tão jovem na época, cara, eu não fazia perguntas do tipo, como você vai fazer essa cirurgia? Quanto tempo vai demorar para me recuperar? Isso não importava, eu fiquei tão agradecido por ter alguém que estava disposto a fazer a cirurgia. Eu não fiz perguntas. É. Então você disse que teve um momento de dúvida indo pro hospital e o que aconteceu? O medo, acho, na verdade, era apenas a ficha caindo, a realidade do risco que eu estava prestes a assumir para apostar nos meus sonhos, basicamente. E correndo risco você podia Eu poderia morrer, né? morrer, sim. Então, eu olhei para o meu pai, são 5 horas da manhã, estamos indo para o hospital e eu digo, pai, você realmente acha que eu deveria fazer isso? Ele apenas olhou para mim frio e ele disse, Chad, se você quer ser um militar da Marinha, você não tem escolha. Esse era meu pai, então nós fomos direto para a mesa de operação. E agora É isso, né? minha cirurgia foi um sucesso. Uau. A primeira coisa que eu me lembro depois de ter acordado e saído da anestesia era da minha avó de pé ao lado da minha cama de hospital. E eu peguei a mão dela e disse, recuperei meus sonhos. E assim, daquele ponto em diante, cara, nada iria me impedir. Nada. Eu peguei essa adversidade e passei a usar ela como uma ferramenta. Eu estava extremamente focado naquele momento. A adversidade que eu tive me fez passar por tantas coisas e eu fiquei pensando no porquê de querer isso tudo. Foi 100% desse ponto em diante. E por que isso? Você se perguntou novamente, será que valeu a pena abrir meu peito para poder fazer esse tipo de coisa? Eu poderia ter morrido? A melhor maneira de responder isso, Lewis, essa é uma boa pergunta. Acho que muita gente esperaria que eu dissesse porque eu queria servir no meu país, ou queria ir à guerra e etc., mas naquela época da minha vida não era isso. A única maneira de responder a essa pergunta sobre por que eu queria fazer isso é porque esse era meu objetivo. Era esse o meu objetivo. E quando disseram que não, isso me fez querer mais ainda. Muito mais. Entende o que eu quero dizer? Você acha que se não tivesse feito a cirurgia, você teria conseguido ser um Navy SEAL, você teria passado por mais testes, mais resultados? Bem, Você acha que conseguiria? não há como responder isso com 100% de certeza. Minha opinião honesta é... Não, eu não teria conseguido só através dos treinamentos. E por que você acha que não se não tivesse feito a cirurgia? Porque, por um lado, creio que antes de descobrir o cisto, eu não estava preparado mentalmente ou fisicamente. Então, como eu disse naquele momento de adversidade, com a condição cardíaca, reforçou minhas intenções e minha vontade, mas também tive que me recuperar após aquela cirurgia. Por quanto tempo? Eu estava de volta à Marinha de frente ao mesmo médico hiperbarista que me desqualificou menos de 1 ano após a cirurgia.
Eu Uau. tive aquele bloqueio após a cirurgia para treinar, mas agora eu estava com a mentalidade certa. Eu tinha a mentalidade certa para aquele treinamento. Portanto, aquele treinamento foi muito mais eficaz do que qualquer outro treinamento que eu havia feito antes da cirurgia. Entende o que eu quero dizer? Porque provavelmente levou 3 a 6 meses para se recuperar ao ponto de voltar a praticar exercícios, né? Fazer coisas Sim. para... E você teve que fazer mais uns 4, 6 meses, É bem isso aí. pesado mesmo. E também treinando sua mente Sim. o tempo inteiro. E agora você tá na frente do cara e disse, não, não é possível. E como foi isso? Foi um absurdo. Eu me lembro de ir para o escritório dele. Ele se lembrava de Sim, você? completamente. Foi uma condição tão rara que saiu em revistas médicas. Esta é a informação pública que você pode... Se você pesquisar o cisto de pericárdio do Navy SEAL, que foi o que eu tive, você pode ler as matérias sobre isso. Foi muito raro. Eles nunca tinham visto isso em um candidato à Marinha antes. Então, ele se lembrou de mim, definitivamente. Mas sim, eu me lembro de ir para lá, bem, ele ainda tinha que me autorizar para eu seguir em frente. Eu não entrei lá arrogante ou nada do tipo, mas eu entrei lá e lembro que ele olhou para mim e ele falou, o que você está fazendo aqui de novo? E eu tinha a papelada do médico que fez a cirurgia e eu só disse, então, você pode dar uma olhada nisso? E ele analisou os documentos ali mesmo. E praticamente já tinha me aprovado para as próximas etapas. Você falou, olha, eu fiz a cirurgia, aqui estão todos os Isso mesmo. documentos, a liberação médica, o que é que você precise. Exatamente, cara. E ele disse, ok, tudo certo Sim, para e continuar. ele disse, você conseguiu. Você realmente conseguiu. E eu acho que ele respeitou. Acho que ele realmente entendeu melhor do que ninguém o que eu tinha feito. O nível de comprometimento que você tinha, né? Exatamente. Você estava com tudo. Ele pensou, certo, isso aqui não é... Não tem apenas alguns pontos, uma cicatriz, foi uma cirurgia que teve risco de vida que você É fez. isso. Simplesmente para poder atingir essa coisa É específica. isso, irmão. E eu acho que ele entendeu isso melhor do que qualquer outra pessoa, sabe? Quantos anos você tinha? 19, Isso foi aos 20? 19. Uau. E agora, ele estava te dando certeza. Como foi quando ele assinou que quer que ele tenha dito e você pode entrar agora e fazer o treinamento? Você ainda não era da Marinha, né? Você ainda tinha que passar no teste, mais 6 meses para isso. Como foi a sensação que você estava livre para ir? É muito doido, Lewis. Nunca ninguém me fez essa pergunta, mas agora que você me perguntou, eu consigo me lembrar. Gritando por dentro, abraçou ele, começou a chorar, foi procurar alguém. Definitivamente, sem abraços ou nada, foi uma relação profissional. Eu era um marinheiro e ele era um oficial, era apenas isso. Eu nunca tinha experimentado nada assim na minha vida, nem antes disso, nem mesmo agora, depois disso. Nunca tinha sentido dentro de mim tanta emoção e determinação dentro de mim, como quando ele assinou a linha pontilhada. Eu sabia, eu sentia, eu tinha conseguido. Ao vê-lo assinar, você pensou em tudo que você passou. Ah, deve ter sido muito emocionante, É muito verdade, avassalador cara. também. Durante um ano você se sacrificou, né? Sim, foi incrível, foi um momento incrível e eu te agradeço por fazer essa pergunta porque eu nunca tinha refletido sobre aquele momento, nunca refleti sobre esse momento nos últimos 13 anos de minha vida. É legal voltar atrás e pensar sobre isso. Legal, cara. E quem foi a primeira pessoa que você ligou, a primeira coisa que você fez depois daquela saída? Minha mãe sempre foi a minha maior apoiadora. E o que você disse a ela? Ah, meu Deus, não consigo lembrar as palavras exatas dessa conversa, mas tenho certeza de que ela estava chorando porque ela estava tão envolvida quanto eu. Pois é. E agora você então passou por tudo isso e você foi para o treinamento intensivo onde você está no Discovery de todos os Navy SEALs do oceano que ficam se segurando nos botes juntos, se chocando com ondas sem dormir. Todo esse tipo de coisa, Isso né? mesmo, irmão. Água gelada e de novo e de novo. E isso continua, né? Conta pra gente o processo que é esse treinamento que você passou por alguns minutos desde os primeiros meses até os últimos meses, porque você me disse que os últimos meses são mais difíceis do ponto de vista mental, né? Sim, sim.
Então, muita gente sabe sobre esse treinamento agora, mas vou dar um rápido resumo sobre isso. A primeira fase é a fase de seleção. Tem cerca de 6 ou 8 semanas de duração, e é aí que está a Semana do Inferno. A Semana do Inferno é onde você está acordando, eu acho que durante 5 dias e 6 noites sem dormir, e você está apenas levando pancadas o tempo todo. Perdemos muitos caras nessa primeira fase. Quando se passa para a segunda fase, é mergulho de combate. As pessoas vão saindo de pouco em pouco, eles são chamados de maestria da piscina. E é onde você é simplesmente espancado debaixo d'água. E antes da gente continuar com a entrevista, se você sente que você não tá vivendo a sua vida mais autêntica, não tá concentrado no seu propósito e não tá vivendo a vida que o seu eu do futuro vai ficar muito orgulhoso, eu escrevi um livro chamado The Greatness Mindset, e eu acho que você vai amar. Com histórias poderosas, estratégias apoiadas em ciência e orientação passo a passo, The Greatness Mindset vai te ajudar a superar todos os desafios na sua vida para projetar a vida dos seus sonhos e torná-la gradualmente realidade. Não deixe de clicar no link abaixo da descrição para ter uma cópia hoje mesmo, ok? Vamos voltar pro vídeo. Afogar você... Basicamente, então perdemos muitos caras lá. Depois que você passa por isso na segunda fase, você estará lá pela duração do treinamento. Então, a terceira fase é a guerra terrestre. É aprender patrulhas, formações e coisas assim, atirar em distância de 9 metros, etc. E você tinha dito... Eu não sei se você pode dizer isso ou não pra gente poder prosseguir, mas... Você me disse que houve um dia que a maioria das pessoas desistia, né? Não sei se você lembra disso, mas você me falou. Sim. Quando eles colocam um vídeo, a maioria das pessoas desistem. Você pode falar sobre isso? Tá autorizado? Sim, cara. Eu nunca havia falado sobre isso publicamente antes, mas acho que não seja um segredo hoje em dia. O único dia em que eu lembro que a maioria dos caras desistiu foi quando eles colocaram a turma na frente de um grande telão com um projetor e nos mostraram um vídeo de membros da Al-Qaeda arrancando a cabeça de um americano. E basicamente disseram a todos os caras da classe que, ei, é contra eles que você vai entrar em guerra, isso não é um jogo. Nós não estamos aqui para fazer flexões. Você não vai correr com um barco na cabeça durante o resto da sua carreira. Não se trata de sair do bar para contar uma história que você se orgulhe, bater no peito ou qualquer coisa assim. Estas são as pessoas que você vai enfrentar e destruir. Foi tudo muito explícito. E tive que assistir várias vezes com a equipe de instrutores ao nosso redor, basicamente gritando na nossa cara. E assim, uma boa parte da classe ficou com medo. Tinha um pequeno grupo que ficou com raiva ao ver isso. E havia alguns no meio que não sabiam como se sentir sobre isso. Eles tinham que processar toda essa informação, entende? Então, me lembro que depois que eles nos mostraram isso, fomos direto lá para almoçar. Imagine como foi. Uau. E nós estamos em fila para pegar a comida e alguns dos caras apenas começam a sair da formação, um depois do outro. E todos eles vão direto para a saída. E já passaram o inferno, né? Isso não tinha sido a Semana do Inferno, isso foi antes. Nem sequer passaram pelas coisas mais difíceis, Não. fisicamente ainda, né? Sem dormir, era psicologicamente. Exato. Apenas. E esse é o ponto principal deste treinamento, ou realmente para qualquer coisa na vida, Lewis. Poderia ser para correr uma ultramaratona ou estar começando um negócio. Poderia ser um treinamento SEAL. Então, além daquele dia, e aquele dia tinha sido sobre o mental, a maior razão pela qual as pessoas desistem, qualquer uma dessas coisas que acabei de falar, é porque elas olham para o todo e estão olhando para o quadro inteiro, cara. No treinamento, não existe uma única evolução que ela seja absurdamente difícil. Falando sério, correr por quase 7 quilômetros e nadar 2 não é algo que você não conseguisse levantar dessa mesa e ir fazer agora mesmo. Agora mesmo. Os caras que desistiram, eles não conseguiram quebrar tudo isso em pedaços digeríveis. Uma hora de cada vez, um momento de cada irmão. vez, um dia de cada vez.
um passo de cada vez, uma respiração de cada vez. Parece muita informação. Se eu não posso fazer isso agora, se eu não consigo enfrentar isso agora, eu vou enfrentar isso por 6 meses, 4 meses, 3 meses, né? Então a gente fica sobrecarregado com o medo ao invés de dar um passo de cada Exatamente, vez. irmão. Eu me lembro de uma evolução durante a Semana do Inferno. Tudo o que precisava era a repetição de 1 quilômetro. Os instrutores apenas reuniram todos e disseram: tudo que você tem que fazer é ficar correndo 1 quilômetro de um lado para o outro até a gente mandar parar. Não existe um tempo estabelecido. Sim, Que pudesse caminhar, caminhar, na verdade, tinha que parecer que estava correndo, mas o ponto é, você podia andar. Então eu estou aqui tipo, caramba, cara, sim, tudo que eu tenho que fazer é correr 1 quilômetro no meu próprio ritmo e uma praia ensolarada da Ilha do Colorado. Isso é incrível. Ninguém está me incomodando. É. É férias. Sim, mas essa foi a única evolução durante a Semana Infernal em que perdemos mais pessoas. E foi por causa do que acabamos de falar. Certas pessoas não conseguiram se concentrar naquele quilômetro. Só conseguiam pensar em todos os quilômetros que estavam à frente, que não sabiam se seria o último ou não. Então, eles olhavam para isso como um grande quadro e simplesmente não conseguiam lidar com isso. Na verdade, foi a evolução mais fácil que fizemos em toda a Semana Infernal. Você se lembra quanto você Cara, correu? não faço ideia. E o que os instrutores fazem é apenas continuarem lá até que um número suficiente de pessoas desista. E então eles mandam parar, realmente. Pois é. É, isso aí. Vamos, tipo, correr 10, 15, 20 quilômetros ou até que pessoas Isso mesmo. desistam, né? Uau! Sim. Então, essa é a maior coisa sobre. Eu levo isso para a ultramaratona e até mesmo para o 3 de 7. O modelo de negócio do 3 de 7 e tudo o que temos em mãos é como conquistar o que está bem na sua frente. E se você puder focar nisso, pensando numa outra corrida, quando estou a 150 quilômetros de uma corrida e tenho que escalar uma montanha de 600 metros, como você acha que eu faço isso? Um passo de cada vez. Escolho uma árvore 20 metros à minha frente. Chego nessa árvore e depois escolho outra árvore e, eventualmente, estou no topo. Como você administra sua mente, os pensamentos de tipo, cara, tenho mais 5 quilômetros para correr, tantas horas a mais, dias para completar esse tipo de coisa e... Isso é muito difícil. Como você gerencia a mente quando ela te diz para parar? Quando parece que há tanto pela frente, mas você tá dando apenas um passo de cada vez. Como faz isso? Quando você tá cansado, tá machucado, exausto ou simplesmente se cansa? Não. Esse é um mantra que usamos, sabe? E podemos falar sobre isso mais tarde, mas para mim, se você se esforça o suficiente, então você alcança esse nível. Eu chamo ele de estado imutável. E é onde não vai doer mais. E não vai ficar mais difícil. É o homem no estado imutável. Vai continuar, Vai ficar né? assim, sem mais nem menos. Isso é exatamente isso. E para mim, é quase como uma sensação primordial. Todo o resto é desconsiderado e tudo o que eu tenho que lidar é com essa dor. A dor física que estou sentindo. E para mim é uma coisa linda. Então eu não... Sentir dor. Para chegar a esse estado constante, onde as coisas já estão no seu máximo e é tão simples, cara. Não tá estressado pensando em quem tá chamando, o que é que tá acontecendo É com isso os aí, amigos meu. em casa, não tá estressado com outros problemas, você tá se Sim, concentrando em e uma por coisa. isso acho que uma maneira de conseguir isso, gosto de chegar a esse ponto em primeiro lugar. A força que eu consegui encontrar para lidar com essa dor foi quando parei de lutar contra ela. Eu literalmente falo para mim mesmo. Eu aceito isso. E é quase tudo só na minha mente. Eu vejo isso acontecer. A A dor? dor. E você pode usar isso com todos os tipos de coisas que são desconfortáveis, como o frio. Se pararmos de lutar contra ele, ele diminui seu poder. Mas enquanto você estiver lutando contra a dor ou estiver usando sua energia para lutar contra o frio,
ele vai continuar tendo domínio e poder sobre a sua mente. Então é sobre forçar a si mesmo, a se soltar e parar de lutar contra esse desconforto e apenas vibrar e sentir o momento. Então, para as pessoas que fazem uma corrida de 8 quilômetros todo dia, ou talvez existe alguém entrando numa banheira de gelo por 2 minutos e sente dor por alguns quilômetros, ou aquele primeiro minuto na banheira, como você processa isso mentalmente quando você está indo para aquela corrida de 5 quilômetros onde você começa a sentir dor, fica com cãibra, com dores no coração, suando? O que você faria nesse momento? Obviamente, para você seria correr muito mais, mas para pessoas comuns, como você aproxima isso mentalmente? Um processo que a gente pode entender. Eu entendo a aceitação de apenas deixar a dor passar, mas qual a estratégia que a gente pode usar para chegar nesse lugar? Bem, eu acho que uma estratégia para essa coisa específica é, de fato, não lutar contra ela. Eu acho que você poderia dizer isso em voz alta. Eu falo comigo mesmo o tempo todo, e se tem algo que eu realmente prezo e acho indispensável é a palavra falada. Hum, Então, então tô no terceiro quilômetro ainda e a dor tá começando a aparecer. O que eu digo a mim bom, mesmo? você pode confrontar isso com a quantidade de declarações ou mantras que funcionarem melhor para você, entende? Eu tenho meus próprios mantras, mas para mim, essa seria a ferramenta número 1 para lidar com essa dor. Um mantra em voz alta, Sim, né? a palavra falada. Não interno ou um sussurro, mas em voz Sim, alta? totalmente. Sim, sim, sim. Tem que ser dito em voz alta. É. Você, você ia dizer algo Não, mais? Qual a coisa que te impede de superar desafios na sua mente? Qual coisa que geralmente atinge a maioria das pessoas quando começa a ficar difícil e elas param? negatividade, com Hum, certeza. Pensamentos, Não palavras. necessariamente o pensamento negativo, porque obviamente não podemos controlar nossos pensamentos o tempo todo. Vamos ter pensamentos em nossa cabeça que parecem e que não queremos lá. Mas é quando você dá poder a esses pensamentos através das coisas que você diz. Vou dar um exemplo. Um dos meus melhores amigos estava fazendo o treinamento da Marinha. Um dia ele veio falar comigo logo cedo, e eu já sabia que ele ia dizer algum pensamento que estava incomodando ele, e ele estava fazendo um bom progresso no treinamento. Mas ele me procurou nesse dia e falou em voz alta: "Eu não acho mais que sou bom o suficiente para passar por esse treinamento", o que era uma mentira. Ele era completamente capaz fisicamente de fazer tudo o que tínhamos que fazer naquele dia e nos outros. Mas quando ele veio e disse isso, ele deu para aqueles pensamentos, como posso dizer, a falta de confiança ou aqueles pensamentos que ele estava tendo de que não era bom o suficiente. Ele conseguiu ter domínio suficiente para detê-lo até que ele veio e me disse isso em voz alta. Sim, Existência ele do falou em voz pensamento, né? alta. Talvez seja pensando, sou bom o suficiente para fazer isso, será que eu consigo? Talvez não seja tão bom quanto esses caras, eles são mais talentosos, mas uma vez que você começa a dizer para alguém em voz alta, é aí que começa a sua mente a internalizar isso e ficar mais alto, cada vez mais alto, e é difícil voltar pro É começo, isso, né? mano. Então, quando ele me disse isso, foi apenas questão de segundos para ele pedir para sair. Sim, e não Sério? tinha nada que eu pudesse fazer para impedir ele. É como se acreditasse 100% nisso, então quis ir embora. Sim, sim, Só não diga quando você tá na metade do caminho, certo? Se você simplesmente não quiser, você tem uma chance. exatamente isso, irmão. E a nossa língua é uma coisa complicada. Eu a comparo com um leme de navio. Um leme é a parte mais importante para o controle que conduz o navio, que conduz a direção do navio. Sua língua é seu leme. Ela vai guiar a direção de sua vida e como você resolve seus problemas 98% do tempo. E então você disse que é muito importante. Sim, é primordial para mim. Ao extremo, sinto que se eu disser coisas negativas, estou amaldiçoando o que estou fazendo. Sou cristão, mas isso nem se trata disso, e sim porque
Nenhuma dessas coisas tem um significado positivo. Então, por que vou usá-las? Para mim, as coisas que nós dizemos são fundamentais. Você já chegou a um ponto onde começou a dizer coisas negativas para si mesmo durante o treino para Navy SEAL ou como militar e teve que se conter ou sempre foi claro com suas palavras para você mesmo? Nem sempre fui claro com minhas palavras para mim mesmo. Me tornei mais consciente do poder das minhas palavras ao longo da vida e fazendo coisas muito, muito difíceis, onde me coloquei em inúmeras situações com outras pessoas ao meu redor para ver o poder da palavra, de fato falada, na verdade funcionar. Não apenas em minhas próprias experiências, mas com várias pessoas em diversas situações. Então, toda vez que faço isso no trabalho, eu fico pensando, meu Deus, isso é poderoso, isso é muito poderoso. Comecei a ir em alguns podcasts e dizer para as pessoas que isso funciona. Então, agora recebo centenas de mensagens por meio de pessoas falando, meu Deus, isso realmente funciona. E quais são as palavras que a gente nunca deve dizer para a gente mesmo? E o que devemos dizer para a gente todo dia? Sabe, acho que isso é algo realmente individual, cara. Quanto às palavras que você nunca deve dizer a si mesmo, vai depender da situação em que você se encontra, e entende o que eu quero dizer? E então, sobre as coisas que você está dizendo para si mesmo. Uma das mais importantes para mim é eu não vou morrer na cadeira. Este é um grande mantra que eu uso, não vou morrer na cadeira, e isso tem tudo um significado e uma história por trás. Qual o significado? Isso surgiu da última corrida que eu fiz há alguns meses atrás, quando voltei em maio. Eu estava correndo, tínhamos que correr de 7 a 9 quilômetros por hora a cada hora. Cada uma dessas horas eu dedicava um momento do SEAL que tinha falecido. Sim, eu estava Com usando seus uma nomes munhequeira, reais? o wristcoach, e no cartão tinha Meu o nome Deus. dos militares, de suas famílias ou a data da morte. Então, E isso provavelmente deu muito mais poder, muito cara, mais mas me deu inspiração. muito mais pressão também, porque cada uma dessas voltas foi para uma pessoa. E algum desses caras eram pessoas com quem eu tinha passado muito tempo, entende? E da maneira como aquela corrida funcionava, não existia uma linha de chegada definitiva. Você precisava continuar correndo até que apenas um participante ficasse em pé. Então, não pude prometer para eles que venceria, não podia prometer a vitória porque não sabia se meu corpo iria conseguir ou não. E sabe, eu não sabia onde a corrida ia terminar. Mas eu poderia prometer para eles que se eu morresse, e morte aqui significa morte dentro de uma situação, não morte física, mas morrer nesse cenário, se isso acontecesse, eu morreria lutando, dando tudo de mim, lutando por cada passo que desse. Não na Não cadeira. vou morrer na cadeira. Isso é Esperando a exatamente o que morte, significa. E no final de cada uma dessas voltas tinha uma cadeira. Então, se eu fizesse a volta em 55 minutos, eu podia sentar por 5 minutos. Mas era difícil. Muita gente sentou na cadeira e não levantou mais. Estavam esgotados. Porque com certeza era difícil levantar novamente. Com certeza. E você venceu a corrida? Não, acho que eu era o terceiro homem depois de mais ou menos 190 quilômetros. E minha última volta foi para o meu amigo querido chamado Blake Marston. Perdemos Blake em um acidente de paraquedismo, era meio recente. Cara, me lembro de olhar para baixo. Aquela foi minha última volta, meus pés estavam cheios de lama, meus sapatos estavam muito apertados e então meus cadarços pareciam atravessar aquele grande tendão na frente do meu tornozelo. Sim, eu cheguei ao ponto de não poder mais flexionar os dedos dos pés em direção à canela. Cada passo era como se estivesse arrastando meus pés, eles pareciam pesar 1 tonelada. Eu saí naquela volta e eu estava completamente esgotado, cara. O Mas eu não corpo ia morrer inteiro. na cadeira, irmão. Estava na caminhada. Estava na volta. Tentou, mas não conseguiu chegar até o final. Sim, eu cheguei lá e, cara, me lembrei do Blake e comecei a chorar.
Sabia que não tinha mais tempo para completar a volta. Oh, meu Deus. E eu pensei o que o Blake pensaria de mim nesse momento. E eu tive uma sensação de paz, cara. Na minha cabeça, eu conseguia ver ele rindo do meu estado deplorável, porque, como éramos amigos e fazíamos parte do mesmo grupo, sempre dávamos um jeito de rir das dificuldades. Por mais miserável que fosse, estaríamos rindo um do outro. Eu o vi rindo de mim, então encontrei um pedaço de pau no chão e fui mancando até o final da prova. Então você conseguiu, não foi no tempo previsto, mas Sim, eu conseguiu. demorei um pouco mais. 190 Pois é. quilômetros. E agora eu introduzo isso, não vou morrer na cadeira, em todos os aspectos da minha vida, seja negócios, relacionamentos ou casamentos, o que você quiser, cara. E você tem esse mantra e fala esse mantra em voz alta, internamente, ou todos os dias quando fica difícil Sim, as coisas? sim. É como se fosse uma barreira para aqueles pensamentos negativos. É engraçado, os mantras são falados muito nas comunidades de meditação espiritual, mas você tem essa cara de barra pesada, de cara da marinha, que fala da importância da palavra falada, do mantra, o poder da positividade que mantém através Com certeza, cara. das dificuldades, e esse é o segredo. Esse é seu leme. Então não tem que ser uma religião ou uma meditação específica, só um tipo de pensamento e estratégias táticas da vida real que vão manter você firme na luta, né? Na luta da Exato, vida. irmão. As batalhas que acontecem na sua mente, no dia a dia, no físico, seja lá o que você está passando, né? É isso que te ajuda, né? Quando você estava fora, você serviu quantas vezes? Fui escalado, eu estive em 4 destacamentos diferentes, mas todos eles se desfizeram. Eu nunca estive em uma que fosse sempre no mesmo lugar. Ok, então você esteve em vários lugares em 12 anos. Qual foi um dos momentos ou situações mais assustadoras que você tem a permissão de falar, que você teve dúvida quando estava se dirigindo para a mesa de cirurgia? Você teve muitos desses momentos durante esses 12 anos de dúvida, de insegurança, incerteza? Ou teve sempre essa mentalidade positiva em cada situação ruim? Eu nunca tive dúvidas iguais às que tive naquela manhã da cirurgia. Tudo mudou naquela única decisão, mas uma coisa meio louca aconteceu. Acho que compartilhei com vocês na montanha. Foi uma das primeiras vezes que saí com meu pelotão. Estava em uma posição de defesa. Então, eu não fazia parte da equipe principal, mas E para as pessoas que não entendem o que seria basicamente isso, você está encarregado de fazer com que as pessoas de fora entrem no local principal da operação. Ou seja, você tem a equipe principal, que lida com a ação direta, e então tem as posições de defesa nos 4 cantos em volta deste meio. Mas elas podem ser excluídas de uma maneira bem diferente, onde você não tem contato direto. nem mesmo Você walkie-talkie pode ter ou... comunicações, mas não é necessário. Você tá Sim, só? sozinho? Não tem ninguém com você, Bem, né? depende. Tudo depende da missão. Poderiam ser 2 novatos em uma posição de defesa. Poderia ser qualquer um que você precisasse. Então, depende da missão. Mas sim, eu estava muito longe nessa posição como um novo homem Han e O que significa SEAL. isso? Sim. Ok. Não, Só para foi saber mal, se eu estou desculpa. entendendo bem. E então, a equipe principal estava cuidando do alvo central. E eu recebo um contato secundário aqui na minha posição. E lembro de pensar na minha cabeça, meu Deus, eu hesitei. Alguém ia me dizer o que fazer? Posso atirar de volta? Espero por uma orientação ou algum conselho. E então percebi, ninguém vai me dizer o que fazer agora. Eu tenho que lidar com essa situação, sozinho. E esse foi um grande momento para mim, percebendo que na vida vão haver inúmeras situações.
sejam nos negócios ou na sua própria vida pessoal, que você não vai ter o tempo de sentar e esperar que alguém venha te dizer o que fazer. Você tem que reagir naquele momento com as informações que você tem. Você tem que tomar a melhor decisão que puder dentro daquele momento. E aprendi essa lição. E por alguma razão foi uma lição tão incrível para mim, porque agora com o 3 de 7, eu não sou um homem de negócios. Cara, eu sou um militar. Eu não sei nada sobre negócios. E há coisas que surgem o tempo todo, então eu penso, o que devo fazer a respeito disso? E sim, eu poderia sentar e esperar ou pagar a outra pessoa para descobrir, mas não, eu tomo a melhor decisão que posso tomar e continuo. Nem sempre é a melhor escolha, mas sempre aprendo com ela se não for a melhor. Entende o que eu quero dizer? É assim que eu vivo a minha vida agora. E você poderia, por acaso, falar sobre qual foi o seu trabalho principal como Navy SEAL? Sim, meu papel principal dentro de um pelotão era como especialista em explosivos. Se precisarmos entrar em algum lugar que seja trancado ou quebrar uma parede, essas coisas. Eu Faz a faço uma bomba. bomba e... Do Sim, zero, com o que quer que você tenha em mãos, às vezes tinha tudo pronto, às vezes sim, tinha que fazer isso aí. quimicamente uma improvisação de bomba, e então você posicionava a bomba. Sim, nós colocamos onde quer que seja a entrada principal. Você tem que calcular tudo e certificar de que ela vai derrubar a barreira que você está tentando passar. Certo, até porque se você tivesse uma bomba muito potente, podia rolar um acidente, né? Você já teve uma bomba que não funcionou como Cara, eu tinha esperado? tendência Qual a de sua construir minhas experiência? bombas muito potentes, então talvez você já Explodiu imagine. a coisa toda, né? Não só a rede. Ah, Sim, sem caramba. dúvida. E acho que essa é provavelmente a razão pela qual a Marinha me considera incapacitado agora. Eu fiz minhas bombas muito potentes e sim, a onda de explosão, a onda de choque, quando ela passa pelo seu crânio, chega até rasgar fibras dentro do seu cérebro. Na verdade, você sabe Oh, disso meu por jogar Deus. bola, cara. É, Sim, é uma mini concussão. todas as Todas as vezes. vezes, sim, muitas vezes, nem sei ao certo quantas. Por que você sente que isso mobiliza um pouco o Ah, cérebro, né? Você sim, fica, atravessa o corpo, o peito, provavelmente é um tipo. é uma onda de choque, sim, atinge você, você pode senti-la. E você tinha que se afastar por alguns metros, quando fosse derrubar uma parede muito grande, o que é que você fazia? Procurava por uma barreira, um escudo, uma rocha, um morro pequeno, alguma coisa que tivesse Poderia por ser perto? nessa casa. Você poderia estar em casa. Você está falando, você falou que aqui tem umas 10 portas aqui dentro. Cara, se eu precisasse entrar em alguma dessas portas, eu arrombaria aqui mesmo em um espaço fechado. E por que usar uma bomba em uma porta ao invés de apenas, sei lá, derrubar ela? É como se isso fosse É tão. divertido usar bombas, irmão. Enquanto Eu eu chuto a imagino. porta, eu posso cair. Sabe o seu Bom, cérebro, nós não né? estávamos pensando nisso naquela época. Então era parte do Essa processo. conscientização sobre os danos cerebrais está aumentando agora. Eles estão implementando um monte de Hum, coisas novas e realmente boas. isso é Para os bom. caras, eu estou muito grato por isso estar acontecendo, porém, apenas 5 ou 6 anos atrás, ninguém sabia nada. Calculamos uma distância mínima segura para cada bomba, mas não, você nem sempre conseguia adivinhar como ia ser, entende? É, certo. Então, muitas bombas mesmo. Quanto tempo leva pra você fazer uma bomba se a gente tivesse que passar por essa porta agora? Hum, você teria que ter uma autorização praticamente sempre, senão ia ser uma violação. Entendi. Montar, fiação por minuto. Bom, Sim, é, você teria que ter algumas coisas, mas é rápido para fazê-las. legal. O que seria um do Navy SEAL? Quais são as coisas que você viu outros caras fazendo pra aprender a superar a insegurança, pra aprender a superar a falta de confiança de alguma coisa ou simplesmente parar de duvidar de si mesmo, no geral, que as pessoas normais podiam aplicar diariamente? Cara, eu acho que todos nós precisamos chegar à conclusão de que somos todos feitos do mesmo material, cara. Porcaria. Isso é tudo, somos todos feitos da mesma coisa. Então, Lewis, você é um cara fantástico. Você conseguiu tanto, cara, mas por que você fez isso? Você usou suas ferramentas corretamente. Você não tem nada que eu não tenha.
E espero que você não se importe que eu use a gente como um exemplo direto. Você não tem nada que eu não tenha. Falando do físico, eu tenho um corpo forte e saudável, uma mente forte e saudável. Somos feitos exatamente da mesma coisa. Você utilizou suas ferramentas, seu tempo, as pessoas ao seu redor, sua fala, seus relacionamentos, todas essas ferramentas universais às quais todos nós temos acesso. Todos nós temos acesso ao tempo, todos nós temos acesso às pessoas ao nosso redor. Recursos em comum. Sim, esses são. E não se pode usar o argumento que, leva tempo. Por exemplo, tempo é uma ferramenta que ajuda você a cumprir sua missão. E sim, você pode ter mais tempo do que eu, mas olhe para ele no mundo de onde todos nós viemos. Ambos tínhamos um martelo. O martelo representa o tempo. Precisamos colocar um prego aqui nessa mesa. Seu martelo é maior do que o meu. Então, obviamente, você vai colocar o prego mais rápido do que eu. Mas eu também tenho um martelo. Mesmo sendo menor, ainda posso colocar aquele prego nesta mesa aqui mesmo. Portanto, não é uma desculpa para dizer, Lewis tem muito mais recursos do que eu tenho. Não importa, cara. Nós somos feitos da mesma coisa. Ainda pode fazer o Ainda trabalho, podemos né? fazer o trabalho. E portanto, para mim, é essencial parar de se comparar. Se alguém pega e olha para mim, por exemplo, cara. Sou um velho camponês do norte da Geórgia. Como eu poderia ter sonhado em ir servir a Marinha com os melhores homens que a América tem e as forças de combate dos Estados Unidos? Como eu poderia ter sonhado em fazer isso? Não faz sentido lógico, mas mesmo naqueles dias eu ainda me lembrava disso. Somos todos feitos da mesma coisa, irmão. E o que a gente pode fazer diariamente, além dessa compreensão das ferramentas e tempo para, novamente, superar essas dúvidas e medos que a gente tem, a insegurança também, o medo do julgamento que a gente coloca em si mesmo, como ter mais confiança para cumprir a missão? Você deve ter algum conjunto de rotinas, de hábitos para honrar sua palavra todo dia, ou a sua palavra para si mesmo, o que você diz, o que você faz. É fazendo coisas difíceis a cada dia que você constrói mais determinação, ou são as palavras que você usa? Quais são esses ingredientes que você tem Essa ao é seu uma redor? excelente combinação, Lewis. Parece que você respondeu a essa pergunta. Mas tem alguma coisa a Eu mais que... hesito muito para dar conselhos. Eu nunca dou conselhos. Posso te dizer o que faço com base nas coisas que você acabou de dizer. Tenho uma rotina, levanto todas as manhãs por volta das 6 da manhã. A primeira parte do meu dia eu dedico ao meu Deus. Assim, entrego a Ele os primeiros momentos do dia. Eu honro Ele dessa forma porque sinto que Ele espera isso de mim. Através da Orando? oração ou leitura. Para mim é a Bíblia. Então, é isso que eu faço. Poderia ser por 5 minutos, poderia ser por 45 minutos, mas é assim que eu começo meu dia todos os dias. Se não fizer isso, estou ferrado, cara. Sério? Sim, eu faço isso. Depois passo 4 horas por dia treinando. Isso pode parecer loucura, mas eu treino 4 horas por dia. E é daí que vem toda a minha perspectiva, é daí que vem a minha visão da vida. Durante esse tempo de 4 horas, estou melhorando meu corpo, minha alma, minha mente, minha vontade e minhas emoções. É aí que está a luta. Está na alma. O que você quer fazer? O que você acha que quer fazer? Como você se sente em relação a algo? Essas são as coisas que precisamos estar conectados, certo? Mas quando você está fazendo algo difícil e também está focado em algum problema, uma parte de nós está para baixo, mas ao mesmo tempo você está treinando seu corpo. Portanto, os dois estão muito entrelaçados. Está te dando energia, está mantendo você saudável, magro, proporciona isso para o seu Ele corpo, faz isso né? para o corpo. E a alma e a Sendo mente a alma, também. a mente, a vontade, as emoções, ele faz você forçar sua mente, sua vontade. O que você quer fazer?
E suas emoções, o que você sente sobre essa atividade e esta dor. Porque você não quer Exatamente. fazer isso, né? Mas quando você sai e faz, você está melhorando essa parte de você como pessoa e avança a partir daí. Então, isso todos os dias, 7 dias por semana, 5 dias por semana, treinando. Sim, eu treinei isso. Eu adicionei isso É, para a minha rotina. Agora a intensidade pode variar. Pode ser apenas uma caminhada de 4 horas na floresta, entende? legal. Não é uma maratona Não, com todo dia. certeza não. Posso andar por 15 quilômetros nessas 4 horas, assim como posso andar por 50 quilômetros. É sempre correndo, pode ser outra coisa, pode ser um Poderia ser uma mergulho. combinação, poderia ser musculação. Eu faço musculação pelo menos 2 vezes por semana. Por que 4 horas? Por que não uma, 3, 5? Existe algo com 4? Não existe um número. A razão Sinto para que ser. é disso que eu preciso para estar no nível que quero estar e para manter a perspectiva que tenho sobre a vida. Incrível, ok. E depois Depois disso? disso é meu horário de trabalho. Então, do meio-dia até o resto do dia, até as 5, 6, às vezes 7 horas, esse é meu horário de trabalho. E assim eu pego todo aquele ânimo, energia e aquelas coisas boas que eu sinto depois de correr, levantar pesos ou o que quer que seja, e então transfiro isso para o tempo em que estou trabalhando. Ah, deve ser fantástico. Você tem muita É isso, clareza, irmão. né? E você tem as melhores ideias a partir dessas 4 horas e solta dor, frustração ou raiva, ou o que quer que esteja na sua cabeça te deixando mal desde o dia anterior. E se você Isso tiver aí, alguma irmão. coisa, vai embora, você limpa a sua cabeça e fica Sim, tranquilo então eu cuidei do meu para poder. espírito nos primeiros 30 É. minutos. Depois, cuidei do meu corpo e da minha mente nas próximas 4 horas. No resto do dia, cara, eu tenho força para aguentar as coisas. E eu tenho uma coisa. Você sabe qual é o meu maior medo? O quê? Conforme as coisas crescem, meu maior medo é que este celular, essas mensagens, ligações, mídias sociais, meu maior medo é que esse tipo de coisa vá um dia tirar essas 4 horas do meu dia a dia. Porque se eu não colocar um limite em mim, o Instagram, todas essas coisas, porque se eu não tiver essas 4 horas, as coisas que eu tiver que fazer durante o dia não vão ser tão puras quanto deveriam ser. Eu não vou estar do jeito que eu quero estar. Portanto, meu maior medo é perder esse meu lado puro. E eu não deveria dizer que temo. Eu estou muito consciente disso. Então você termina 5, 6, 7 e depois, como é a noite? Esse é o tempo que fico com a minha mulher. Amo Claro. ela mais do que qualquer outra coisa no mundo. É. Quanto tempo vocês estão juntos? Brooke e eu estamos juntos há 7 anos. Então você casou quando estava Sim. na Marinha. E isso foi um desafio para ela estar com alguém que está fora, tá na guerra todos os dias. Sempre. Quem me dera você pudesse fazer essa pergunta a ela. Sinto que foi mais desafiador para ela do que para mim. E como se você está ausente, em média, eu diria de que 300 dias por ano. Você não está em guerra esse tempo todo, é treinamento, mas é uma mistura de ambos e sim, é extremamente difícil, cara. Muito. E ela sofreu com isso, mas felizmente ainda estamos juntos. E novamente, por causa da adversidade pela qual passamos em nosso casamento, é a mesma coisa, irmão. Minha esposa tinha uma doença realmente muito perigosa chamada vício. Ela ficou envolvida nisso por um tempo e tivemos que superar isso. Não deveria dizer envolvida. Ela estava viciada, cara. E, cara, isso foi horrível. Essa é toda uma outra história completamente diferente, cara, mas tivemos que passar por esses momentos juntos. E agora temos o melhor casamento do mundo, Uau. você sabe? E qual foi a maior lição que ela te ensinou enquanto você era militar ativo na Marinha e depois da sua aposentadoria? Humildade. Humildade, cara, 100%. Ela me deixa de castigo
Sim, porque como um militar, cara, você está a serviço a todo momento, lidando com machos alfa o dia todo. E você precisa de alguém para puxá-lo de volta à terra, às vezes. E mesmo com as corridas, sou realmente competitivo lá. Não sou uma pessoa arrogante, mas se eu começar a ficar um pouco alto durante meu discurso ou algo assim, cara, ela me arrancaria de volta para onde eu preciso estar. Ok, então a humildade tem sido a maior lição. Então, o que é algo que você ahn, aprendeu sobre ela desde que deixou a Marinha que surpreendeu você, que é diferente do tempo que você estava na Marinha? Porque agora tem mais tempo juntos, Sim, né? eu diria quão talentosa ela é. Eu não pude prestar atenção o suficiente nisso quando eu era militar ativo. E agora que eu posso passar mais tempo com ela e ela está conseguindo seguir algumas de suas paixões, isso me deixou impressionado com o quão talentosa ela é. Ela adora fotografia, ela é uma cozinheira fantástica. E apenas as habilidades do seu povo, irmão, isso é a coisa mais importante. Hum. Você se. Você se arrependeu de alguma coisa nos 12 anos? Ou desejava ter ido mais longe? Porque teve que se aposentar oficialmente por causa da perda de audição, por conta disso. Sim, foi uma combinação de todas as coisas. Quais foram as coisas que praticamente. Eu estava clinicamente Certo. aposentado. Você teria ficado se você tivesse perfeitamente saudável ou. Ah, sim, cara, sim. Eu definitivamente teria ficado nas equipes enquanto eles me deixassem. Você pode ir trabalhar com heróis todos os dias, irmão. Por que você iria querer deixar isso? E se eu tenho algum arrependimento, nada que realmente se destaque, eu realmente não mudaria nada, cara. Gostaria que tivesse tido mais dificuldades ou pedras no Não, caminho? cara, porque tudo isso me trouxe para onde eu estou agora. Eu estou aqui sentado falando com Lewis Howes. Na minha opinião, eu não mereço estar aqui. Mas toda a sequência de eventos me trouxe para onde estou agora. Sim, eu e Jesse conhecendo novas E pessoas. eu não estou tentando colocar você em um pedestal, só estou usando você como exemplo porque estamos sentados aqui frente a Claro. frente. Quais foram alguns dos momentos mais legais que você vivenciou onde você estava pensando, tipo, cara, eu sou apenas um garoto numa cidade da Georgia e não quero falar uma coisa que você me disse, mas tipo, agora eu tô fazendo isso, eu tô passando por isso, tô passando por essa situação, é uma loucura. Você já teve alguns momentos em que. Os momentos mais legais que tive em minha vida, eles foram completamente legais, cara. Tanta coisa aconteceu, assim como minha visão de que te falei, e ser capaz de deixar certas coisas irem e seguir em frente nesse futuro fantástico. Não tá se agarrando ao passado, a quem Exatamente. você foi, porque você era, esse era o sonho de toda a minha vida e agora acabou. E você comemora de ter conseguido isso, né? Sim, então os momentos mais legais foram definitivamente nesses últimos 8, 10 meses, ou melhores momentos da minha vida. Sério? Sim, cara, e não desmerecendo o que fizemos na Marinha, mas isso foi um trabalho. E chega a um ponto que acho que todos os caras entendem isso, não é diferente do que você faz todos os dias no trabalho. Foi um trabalho. Nós tínhamos uma missão. Fomos e fizemos paraquedismo, mergulho. Isso tudo fazia parte do trabalho. Mas agora é divertido. E é como se todas essas coisas emocionantes estivessem acontecendo. O networking, conhecer pessoas como você, como Jesse, Scott Worthington na Nova Zelândia, conseguir criar essa rede de contatos simplesmente incríveis. Tem sido incrível, mano. E Uau. assim, eu sei que isso não responde diretamente à sua pergunta, mas Tá tudo certo. Qual a coisa que você mais se orgulha de ter feito? Que talvez muita gente não saiba, mas é algo que você fez, você gosta e pensou, cara, eu tô realmente orgulhoso disso, de ter feito isso quando eu era um militar ativo. Talvez ninguém nunca tenha visto isso, mas é algo que você sabe e você pensa, nossa, eu tô orgulhoso de ter feito aquela coisa, eu não precisava ter feito aquilo, mas eu fiz, ou tinha uma criança, não sei.
Você só queria a resposta que antecipou. É bom. Estou orgulhoso de que quando minha esposa estava lutando contra o vício, eu tive a coragem de ir até a minha equipe e dizer que eu precisava parar e ajudar minha esposa a melhorar. Tenho orgulho de não ter desistido da pessoa que mais amava pelo trabalho. Porque o trabalho foi embora e agora ainda tenho a pessoa que mais amo. Portanto, é disso que eu mais me orgulho. Parar, né? Dar uma pausa da equipe da Marinha Não, ou... foi apenas... Eu fui ser instrutor por um tempo, então não precisei viajar tanto. Eu podia ajudar minha esposa na batalha que ela estava tendo. Eu pude ser o marido, mas isso foi difícil. Foi difícil ter coragem de ir. Tínhamos acabado de voltar de um desdobramento. Foi difícil ter coragem de ir até a minha equipe porque eu não sabia o que eles iriam fazer. Será que eles iam me afrontar? Eles iam olhar para mim de outro jeito? Mas não fizeram isso. Eles me abraçaram e me deram as ferramentas que eu precisava. Então você não estava essencialmente com a equipe saindo em missões, estava voltando aqui para trabalhar em um lugar estável, isso perto mesmo. da sua esposa. Isso é Sim. muito legal. E você podia ter ficado em casa, né? Até ela ter superado esse problema. Uau! Quanto tempo demorou até você voltar para casa? Isso foi há cerca de 2 anos. Sim, Uau! sim. Então, Muito. é disso que eu mais me orgulho. É ótimo. Nunca tinha Achei me feito ótimo. essa pergunta antes. Espero que tenha sido uma boa resposta. Foi incrível, cara. Muito legal. Muito bom. bom, cara. E se você pudesse dar três lições a qualquer pessoa que pudesse estar passando por alguns desafios em sua própria mente, e o que quer que seja, sejam grandes desafios ou pequenos desafios, alguém que está passando por um momento difícil. Estão lutando na relação, na saúde, algo errado, na sua carreira, não sabem qual a missão, qual o propósito, não sabem por que estão aqui. Se você pudesse dar 3 lições a essas pessoas, ou 3 coisas que podiam começar a fazer diariamente e melhoraria, onde é que você começaria esse processo de cura, de amor? O que você acha que seriam 3 coisas que essas pessoas podiam fazer todo dia? Irmão, essa pergunta é profunda, cara. É muito trabalho, né? As pessoas precisam fazer muitas É isso, coisas, irmão. né? Muito, muito A difícil. melhor maneira concerto, de né? responder a essa pergunta, Lewis, é quando falo de corpo, alma e espírito, todos nós, como humanos, podemos usar isso como um diagnóstico. O que Então, tá errado, você está né? falando de pessoas que estão lutando com seu propósito, que estão com dificuldades no seu dia a dia, talvez no seu relacionamento, casamento. Posso garantir que, se você adotar esses 3 aspectos, se você é cristão, ateu, muçulmano, isso não importa. Você ainda é composto de um corpo, alma e espírito. Se você pega esses 3 aspectos e o divide cada um e diz, certo, o que estou fazendo em cada uma dessas coisas para alimentar essa parte de mim, você vai encontrar os buracos. Talvez você não saiba nutrir seu espírito, talvez você não saiba como alimentar sua alma ou seu corpo. Vai encontrar um caminho ou se rodeie de pessoas que possam te ajudar em qualquer um desses 3 aspectos. Esse seria o meu maior conselho para alguém nessa situação. O segundo teria que ser definitivamente utilizar a palavra falada, manter o controle do seu leme. Isso causou um tremendo impacto na minha vida, minhas relações, todos os aspectos da minha vida. E em terceiro lugar, eu diria sair e se colocar em algumas situações adversas. Seja com uma ultramaratona, uma maratona ou uma corrida de 5 quilômetros, a distância não importa. Não importa até onde você vai na corrida.
Se é musculação em um ginásio, se coloque em alguma situação adversa e deixe você crescer lá, porque é lá que nós crescemos. Não tenha medo dessas coisas. É assim que nós, como humanos, devemos estar nessas situações. E há alguns milhares de anos era uma coisa do dia a dia. Nós não entendemos mais isso. É, a adversidade auto-infligida que A você fez, né? adversidade Eu auto-infligida. digo isso o tempo todo. Talvez seja meio histórico esportivo, mas eu digo às pessoas: encontre algo que te cause dor todo dia e que, pra mim, não precisa ser 4 horas, é algo tipo uma corrida de 5 quilômetros hoje. Pra mim, é doloroso, porque no último minuto eu aumentei o ritmo porque eu tava num ritmo confortável, depois vieram 12 quilômetros na esteira, eu tô bem, eu ainda posso continuar, assim vou ter um ritmo cardíaco normal, então, Adoro isso, cara. mesmo que sejam 5 minutos extras, tipo, não quero fazer uma dor, quero ficar bem, quero... Eu sei que talvez não seja 160 quilômetros ou 4 horas por dia, mas é algo difícil pra mim. Eu acho que quando as pessoas sentem essa dor, não dor de quebrar um braço, algo que seja realmente seguro, você constrói um senso de confiança e começa a ter mais clareza, como você disse. Eu acho que isso é incrível que você faça Sim, por cara. 4 E horas. o que você disse também, Lewis, fazer isso todos os dias, isso é tão importante porque você tem que continuar Uhum, evoluindo. Você não pode estagnar. é isso aí. Você tem alguma dúvida atualmente na sua vida ou tá bem resolvido no dia a dia? Como é pra você? Eu geralmente não, e não tenho dúvidas atualmente, porque eu não olho mais para a vida como eu vejo, eu vejo o projeto da vida, se é que isso faz algum sentido, porque retira toda a parte de dúvida, porque eu vejo o design. O que significa que você vê o projeto? Para mim, é que estou sendo guiado por algo maior do que eu. E remonta apenas àquele momento em que fui realmente capaz de deixar ir o que tinha que ir e reconhecer o projeto dentro do meu propósito de vida. E guiado por Sim, Deus. pelo meu Deus. E eu vejo isso através de através de eventos reais que aconteceram em minha vida. Que se eu já contei para você e você acha que eu estava louco, acontece. Mas vejo esse projeto em minha vida e conto às pessoas que estão próximas de mim sobre essas coisas que aconteceram. Não que eu seja especial, não sei porque Deus me colocou onde estou hoje, mas Uhum, não acho que mereça. Mas isso só tira toda a dúvida entendi. da É dúvida para mim. importante isso. Sim. Ter essa conexão espiritual em ser guiado, entende o contexto da vida e confia no processo, confia no caminho. Isso é É muito como um legal. presente, irmão. É. Quando você começa a confiar na incerteza, confiar nas dificuldades, confiar no coração, na dor, confiar, isso faz parte de um projeto maior e você pode superar isso. Totalmente, irmão. Você E se entendeu, Lewis? encaixa, né? Eu entendi. É. Eu ainda tô aprendendo todo dia. E essa pergunta se chama As Três Verdades. Então imagine que é seu último dia na Terra daqui a muitos anos e você conseguiu tudo o que você queria em cada aspecto da sua vida, realizou seu primeiro sonho de estar na Marinha, agora você está na próxima fase da sua vida, vai viver coisas incríveis, vai ter grandes conquistas e depois vão ter décadas e décadas de coisas diferentes que você realizou. E você fez tudo o que você pôde imaginar, tudo que quis fazer, mas por alguma razão tem que levar todo o seu conteúdo, prêmios, conquistas, os negócios que você criou. Tudo que você criou vai contigo para o outro lugar depois que a luz apaga. Mas você pode deixar para trás 3 coisas que você sabe que são verdades. As lições que você quer deixar para o mundo, e essas são as 3 coisas pelas quais as pessoas vão lembrar de você. É uma questão hipotética, mas vamos imaginar isso comigo. Se você pudesse ter 3 verdades que compartilharia com o mundo, o que seria isso para você? 3 verdades. Posso apenas dizer o que ele me vem na cabeça antes de tudo. É isso aí. Fé, esperança e amor.
Todos são coisas boas, mas o maior é o amor. Uhum. Portanto, essas são as Um minhas. cara simples, eu gosto disso. Foi isso que me veio à cabeça quando você fez essa pergunta. É, perfeito. Muito bom, Chad. Eu quero dizer que eu admiro você pela forma como você mostra sua consistência. Eu te conheço há pouco tempo, mas a maneira como você agiu para realizar o seu sonho de ser um Navy SEAL, de servir o nosso país, e a maneira como você lidou com a sua equipe, como você apenas serviu, sem fazer perguntas, sem resistir, apenas servindo. Eu quero te agradecer por isso. Isso é muito importante. Quero também dizer que eu admiro sua capacidade de mudar sua intensidade, de não se agarrar ao passado. Então, muitos atletas que eu conheci viveram os dias de glória no passado durante anos e tenho certeza que no exército, ou apenas suponho isso, as pessoas tiveram que se agarrar ao passado, algumas também, Sim, completamente. depois que elas se aposentam. Também reconheço sua capacidade de adaptação, de servir a outro nível. Você está servindo a muita gente. Nas corridas e experiências de resistência, você está formando líderes empresariais agora, está servindo a um público, está servindo a audiência. É incrível como você está usando isso para ser um canal para outras pessoas, usando ferramentas e dons que você tem para isso. Obrigado, Lewis. Eu reconheço por tudo e admiro isso, por ser um grande ser humano, um bom marido. E realmente aprecio isso, cara. Com que você está focado nesse momento. E como é que a gente pode te dar suporte? Você está no Instagram, mesmo sabendo que você limita seu tempo de tela, mas está compartilhando sabedoria, você tem um podcast. Onde é que a gente pode te apoiar, te acompanhar? Onde é que a gente sabe mais do Chad? Sim, tem o Instagram e é definitivamente principal. Essa é a única plataforma de mídia social que eu posso cuidar. Por isso, tento ser o mais interativo possível. E lá é Chad, C-H-A-D, com um D, C-H-D-W-R-I-G-H-T 278. Então, o podcast se chama Tree of Seven Podcast. Você pode ouvir em qualquer momento e está na Apple e tudo mais. Tree of Tree Seven of Seven Podcast. Podcast. Então, provavelmente o melhor lugar também para entender o que é o 3 de 7 e o que ele tem a oferecer está no site treeof7project.com. Legal, muito bom. Assim, à medida que as coisas novas acontecem, há atualizações do projeto e novos produtos, ou o que quer que seja, tudo vai estar lá. Certo, então é o .com, treeof7project.com. Você tem alguma pergunta para Eu mim? não sei, eu só quero agradecer a você, Lewis. Eu realmente valorizo muito sua amizade. Sou grato Obrigado, pelo tempo cara. que passamos juntos na montanha. Você me impactou de uma forma absurda. Muito obrigado, cara. E isso é do fundo do meu coração. Muito obrigado. Eu estou muito feliz por me conectar com você e aprender mais sobre você. Eu quero me esforçar mais fisicamente. E a última pergunta, qual a sua definição de grandeza? Cara, é tão relativo, né? Eu adoro que você tenha feito esta pergunta porque há um número infinito de definições para mim. E a sua definição é? Para mim, trata-se simplesmente de felicidade e realização. Isso é grandiosidade. É por isso que aqueles caras que eu falei para você, que ainda estão naquele trabalho de construção que eu estava quando eu tinha 18 anos, estão felizes. Conheci grandes homens que usavam um macacão todos os dias de suas vidas, trabalhavam em um campo agrícola e nunca deixaram sua cidade natal. E no meu livro, eles são grandes homens porque são felizes, são inteiros, são completos, criaram uma bela família e estão realizados com sua vida. Portanto, para mim, essa é a definição de grandeza. Meu amigo, Eu que agradeço, obrigado. irmão. Foi incrível. Quando você estava triste, quando você estava doente, estamos procurando nossa esposa, nosso marido, buscamos conforto. E é nesses momentos que você deve treinar sua mente para pensar de forma diferente no inferno.